Meu fotógrafo, vamos lá, sem enrolação. Nesse guia completo de lentes, a primeira coisa que você precisa saber é que nem todas as lentes que estão disponíveis no mercado vão funcionar na sua câmera. As lentes e as câmeras também, elas possuem um encaixe, também chamado de mount. E cada marca de câmera vai ter o seu mount específico. E às vezes até uma mesma marca tem mais de um encaixe ou mount diferente. Por exemplo, as câmeras DSLR da Canon, que são os modelos de câmeras mais antigos que a Canon já não fabrica mais. Esses modelos eles têm um encaixe ou mount chamado EF ou EFS, que é esse aqui, ó. É esse encaixezinho aqui, que difere já de outras câmeras, de outras lentes. Por exemplo, a própria Canon, nas câmeras atuais, que são as mirrorless, a gente vai falar sobre elas num outro vídeo, elas têm outro encaixe, que é o encaixe RF, que é esse encaixe aqui, ó. Jonatas, então quer dizer que eu só posso comprar lentes que são compatíveis, que têm o mesmo mount, o mesmo encaixe que a minha câmera? Não. No mercado existe uma solução para isso, que são os adaptadores. Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Aí, focou. Esses adaptadores, o nome já diz tudo, eles vão adaptar uma lente de um outro mount para o mount da sua câmera. Por exemplo, esse que eu tenho na mão aqui é um mount, na verdade é um adaptador que você pode utilizar lentes da Canon, EF e EFS, numa câmera da Sony. Então você consegue sim utilizar lentes de outros mounts, outros encaixes, outras marcas na sua câmera aí que você tem. Porém, esse não é o foco do vídeo. Eu quero que você entenda que, prioritariamente, você vai preferir lentes que são do mesmo mount, da mesma marca que a sua câmera. Por quê? Porque quando você usa adaptadores, em alguns casos você perde algumas funções da lente, tipo o autofoco. Esse adaptador, quando eu utilizo uma lente da Canon, uma câmera da Sony, eu perco o autofoco, vou ter que focar manual, isso é muito ruim. Jonatas, eu não comprei minha câmera ainda, estou pesquisando, ainda vou comprar a minha primeira câmera. Então é melhor eu comprar já uma mirrorless ao invés de uma DSLR? Não. O fato das DSLRs estarem fora de linha na maioria das marcas, poucas marcas que fabricam, não quer dizer que elas ficaram obsoletas ou que ficaram ruins. Nós não estamos falando de um celular, por exemplo, que de um ano para o outro fica realmente obsoleto, fica lento e tudo. A gente está falando de câmeras. Essas câmeras são muito bem construídas e são construídas para ter uma vida útil muito grande. Eu conheço, por exemplo, um fotógrafo que utiliza até hoje uma Canon T5i. Essa Canon T5i ela foi lançada em março de 2013. Ou seja, há 11 anos atrás, e ele utiliza ela até hoje e faz fotos incríveis. Então, entre comprar uma mirrorless, que é uma câmera atual, com tecnologia, com foco no olho, com inteligência artificial, com tudo isso, e comprar uma DSLR antiga, mais barata, mas ter também dinheiro para comprar uma boa lente, prefira comprar a DSLR com uma boa lente. Por quê? 90% da qualidade das suas fotos vão vir da sua lente. Somente 10% da qualidade da sua foto vem da sua câmera, porque é a lente que vai te dar a nitidez, é a lente que não vai te dar uma aberração cromática, não vai te dar uma distorção nas bordas. Então é melhor comprar uma câmera mais barata, mais antiga, uma DSLR, e investir numa lente muito boa. Eu comecei com uma DSLR e junto com ela eu comprei uma lente ali intermediária. Na verdade, uma lente muito boa, é o melhor custo-benefício hoje de lente do mercado. Se chama cinquentinha 1.8. Lindas as fotos que ela faz, um desfoque de fundo perfeito, é uma lente muito excepcional. Se você puder comprar uma DSLR com uma cinquentinha 1.8 ou uma cinquentinha 1.4, é o fino do fino, você vai ter imagens maravilhosas. Existem no mercado dois grupos de lentes principais. O primeiro grupo é o grupo das lentes fixas. O que significa lente fixa? Significa uma lente que tem apenas uma distância focal. Eu estou com uma aqui na minha mão. Eu estou aqui com a Canon, para ver aqui, deu para focar? Focou. Canon 50mm. O que significa esse 50mm? É justamente a distância focal dela. O que é essa distância focal? Quando você acopla a lente numa câmera, a distância do centro óptico dessa lente para o sensor da câmera é chamada de distância focal. E na prática, o que isso quer dizer? Essa milimetragem vai determinar o campo de visão que essa lente vai nos dar. Se é um campo de visão mais aberto, pegando mais informações, ou se é um campo de visão mais fechadinho, pegando menos informações e indo até uma distância maior. Então eu tenho aqui uma 50mm, certo? Aqui é uma distância média, é uma milimetragem média, é uma milimetragem que a gente chama de normal, natural. Tem até gente que fala que a imagem que a 50mm gera é o mais próximo
que nós temos da nossa visão, né, do olho humano. Né? E aí tem as discordâncias, mas não é isso o objetivo do vídeo. Então, quando eu tenho uma lente, por exemplo, 16mm, eu tenho um campo de visão muito aberto, eu pego muita informação. Quando eu tenho uma lente 100mm, eu tenho um campo de visão muito fechado. Ela vai buscar uma imagem bem longe, é uma imagem que tem pouquinha informação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha essa tabela que vai aparecer aí na tela para você. Nessa tabela eu tenho a milimetragem das lentes e o ângulo de abertura do campo de visão correspondente. Eu tenho aí 16mm, 10mm, 24mm, até 300, 500, 600mm. E eu quero mostrar para vocês algumas imagens feitas com essas diversas lentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem feita com uma lente bem aberta. Olha que interessante, essa lente ela é feita para paisagens, ela é feita para ambientes fechados. Nesse caso aí do carro, ó, pega toda a parte da frente ali, dos bancos da frente do carro, porque é uma lente que tem um campo de visão bem aberto. E aí eu já tenho uma imagem agora de jogador de futebol. E olha que interessante, é uma lente muito fechada. É uma lente ali de 200mm, 250mm. Por quê? Porque o fotógrafo ele fica na beira do campo e às vezes ele tem que buscar a imagem do jogador do outro lado do campo. E aí vai 50 metros, 60 metros, 70 metros e muitas vezes o fotógrafo ainda pega enquadrado só o rosto do jogador. Para você ver como essa lente vai buscar longe. Né? Ali deve ser um 200, 250, 300mm até, para se usar num estádio, para se usar em esportes. E o outro tipo de lente que nós temos são as lentes zoom, são as lentes que mudam essa distância focal. São lentes que não têm apenas uma distância focal, mas tem várias. Elas não são só apenas 50mm, ou não são apenas só 16mm. Elas têm uma variação de distância focal. Aqui eu tenho comigo uma 55-250. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí, 55-250 da Canon. Essa lente zoom, ela vai da milimetragem 55mm até a milimetragem 250mm. Com essa lente, eu conseguiria sim fazer fotos no estádio, né, de jogadores de futebol, jogadores de beisebol, jogadores de basquete, ou fazer fotos numa savana, né, lá na África, para pegar ali aqueles animais que eu não posso chegar perto, tipo um leão, uma girafa, um hipopótamo. Então eu consigo, de longe, com a milimetragem alta, pegar muito perto o objeto que eu quero fotografar. Então aqui, o que acontece? Quando eu pego essa lente e eu rodo esse anel, eu estou mudando aqui a distância focal. Eu estou dando um zoom. Eu estou indo buscar a imagem mais longe quando eu faço isso aqui, ó. Quando eu giro o anel de foco. Então a lente zoom, a diferença da lente zoom para a lente fixa é essa. É que a lente zoom, ela tem uma faixa de milimetragem e não apenas uma. Eu tenho, por exemplo, das lentes Canon, uma das mais famosas, a 24-70. Vai de 24mm até 70mm. Que é uma das lentes mais requisitadas aí para casamentos, eventos, aniversários, porque ela é muito versátil. Então, eu tenho essas duas possibilidades de lente no mercado. Lentes fixas, 1mm, lentes zoom, várias milimetragens, de acordo com a minha necessidade. Existe outra informação muito importante nas lentes, que é fundamental que você conheça para você comprar sua próxima lente, que é a abertura. O que é a abertura da lente? Nada mais é do que a medida da quantidade de luz que entra na sua lente. Se é uma medida mais aberta, vai entrar mais luz. Se é uma medida mais fechada, vai entrar menos luz. Na sua lente, vem descrito assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Bem aqui, deixa eu ver se ele consegue focar. Tem assim, f1.8. Não sei se vai dar para ver. Se não der, eu boto uma foto aí. O que é esse f1.8? Está dizendo que a abertura máxima dessa lente é 1.8. Mas, Jonas, o que isso significa? Sempre vai vir na sua lente f e algum número, isso é a abertura. E aqui no caso, f1.8 quer dizer que essa lente ela é uma lente bem aberta, é uma lente que consegue abrir muito para entrar muita luz e para a imagem ficar mais clara. Então, lentes com abertura 1.8, 1.4, 1.6, 1.2, 1.0, 2.2, 2.8, até 2.8 são consideradas lentes claras, porque quanto menor é esse número, quanto mais perto de zero é esse número, mais clara a lente é, mais aberta ela vai ser. Então, cuidado, o número é inverso. Quanto menor o número, quanto mais perto de zero, mais luz entra, mais ela é aberta. E lentes ali que vão ser 3.2, 3.5, 4, 5,
são lentes já consideradas escuras, que vai entrar menos luz. Quando eu tenho uma lente, por exemplo, 1.8, como essa que eu mostrei para vocês, isso não quer dizer que ela só vai ser 1.8. Não, quer dizer que a abertura máxima é 1.8. Eu consigo, na hora que eu coloco ela na câmera, eu consigo configurar na câmera se eu quero uma abertura 1.8, eu posso escolher uma abertura 2, 2.2, 2.8, 3, até 22. Eu consigo uma abertura com essa lente aqui. Então, quando vem aqui descrito, ele vem descrevendo a abertura máxima. No caso, essa aqui é 1.8. Então, eu posso ir de 1.8 até 16, porque eu não posso ir para 1.6, porque aí ela não vai. Quando eu falo de abertura da lente, eu não posso deixar de falar de profundidade de campo. E preste atenção, porque tem fotógrafo aí com anos de carreira que não sabe o que é, ou que não sabe explicar o que é profundidade de campo. Só para você entender. Quando você faz o foco na sua câmera, por exemplo, a câmera agora que está me filmando, ela está com foco no meu olho, está focando aqui no meu olho. É uma tecnologia da câmera que já rastreia meu olho e foca ali. Quando você pega a sua câmera e foca, por exemplo, no olho, o que acontece? Se o seu F, a sua abertura lá na câmera, ele for um F, que for uma abertura muito alta, 1.8, 1.4, 1.6, 1.2, o que acontece? Além de focar no olho, ele foca um pouquinho na frente e foca um pouquinho atrás do olho. Essa zona de foco, que vem um pouquinho antes e um pouquinho depois de onde você está focando, é chamada de profundidade de campo. O que acontece? Quanto mais perto de zero for o seu F, ou seja, quanto maior for a abertura da sua lente, menor vai ser essa profundidade de campo. Então, se essa minha lente estivesse aqui em F 1.0 e eu focasse no meu olho, provavelmente a ponta do meu nariz estaria desfocada. Por quê? Porque em F 1.0 a profundidade de campo é muito pequena. O ponto que eu estou focando, logo antes dele já vai estar desfocado e logo depois dele já vai estar desfocado. Então, se essa minha lente estivesse, por exemplo, em F 3.2 e eu focar no olho, a ponta do nariz vai estar focado também e a ponta da orelha aqui atrás vai estar focado também. Por quê? Porque essa profundidade de campo, essa zona onde fica o foco, ela aumenta conforme eu vou aumentando o F. F3.2, F4, F5, F11. E aí você vai ter uma área grande lá no F11 já, uma área grande focada. Se eu colocar aqui F16 na minha câmera e eu botar minha mão bem aqui, vai estar focada a minha mão e o meu rosto ao mesmo tempo. Você vê que não está na imagem, né? Ou foca a mão ou foca o rosto. Por quê? Porque aqui eu estou com F muito baixo. Eu estou com F2.8 aqui. Então, para você entender, isso é profundidade de campo. É a zona de foco que você vai ter de acordo com a abertura da lente. Por exemplo, tá tirando uma foto de casal. Um casal abraçado. Se o homem ou a mulher está um pouco atrás, e você colocar um F muito perto de zero, um dos dois vai estar desfocado. Então tem que ter cuidado nisso. Isso é profundidade de campo. Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com certeza. Segue lá o nosso Instagram, J Domingos Fotografia. A gente está sempre postando algumas dicas rápidas lá, postando os nossos ensaios, nossos eventos. E se você tem alguma dica de vídeo para a gente gravar, deixa aqui nos comentários também, porque aí eu vou poder ler, ver o que é mais interessante e a sua dica de vídeo pode ser o nosso próximo vídeo, tá bom? Valeu, fotógrafo!